Pronto. Dentro do objetivo militar russo de conquistar a totalidade do Oblast de Donetsk, no leste ucraniano, um cinturão de cidades abriga a linha de frente dos combates nesse teatro de guerra. Várias cidades se transformaram em campo de batalha. Muitas já estão totalmente em ruínas. Já falamos aqui no canal sobre Chassiv Yar, Vuhledar, e nesse episódio vamos voltar a falar sobre a batalha por Toretsk, que na verdade é só mais um microcosmo desse teatro de guerra e que ganhou imagens de batalhas de rua durante o mês de outubro que vão se eternizar na história humana. No primeiro vídeo, trouxemos imagens raras e contextualizamos Toretsk, que está localizada na região de Donetsk, leste da Ucrânia, e ocupa uma posição estratégica crucial no contexto mais amplo da guerra. Situada a aproximadamente 15 quilômetros de Horlivka, ocupada pela Rússia, e a 30 quilômetros ao sul de Kramatorsk, Toretsk atua como uma linha de defesa importante para as forças ucranianas que tentam proteger o acesso a regiões-chave no oeste de Donetsk, incluindo Kramatorsk e Sloviansk. Esses dois centros urbanos são críticos não apenas por sua importância logística, mas também por seu valor simbólico, pois representam alguns dos últimos bastiões ucranianos na região de Donetsk. Ou seja, conquistar Toretsk, Chassiv Yar e Pokrovsk abririam as chaves para a conquista de todo o Donetsk. O primeiro contato na cidade ocorreu quando as forças russas iniciaram sua entrada em Toretsk, no Oblast de Donetsk, em agosto de 2024, avançando inicialmente na porção leste da cidade a partir dos vilarejos próximos de Pivnishny e Zalizny. No final de agosto, relatórios indicaram que os russos conseguiram estabelecer uma posição nas áreas orientais e do sul da cidade, com avanços significativos que pressionaram as defesas ucranianas. O mapa na tela mostra a saliência tímida do avanço russo penetrando em Toretsk em 29 de agosto. Com o progresso dos combates urbanos em setembro, as forças russas consolidaram posições em partes centrais de Toretsk, alcançando aproximadamente metade do controle territorial da cidade até o início de outubro. Em 7 e 8 de outubro, intensificaram-se as batalhas de rua, literalmente por cada entrada de prédio. De acordo com relatos de oficiais ucranianos, Toretsk se transformou em um palco para uma luta ferrenha pelas ruínas da cidade que já dura mais de um mês seguido, sem tréguas, sem cessar fogo, onde a máquina de guerra de Moscou só busca avançar a cada metro em direção ao coração de Toretsk. A ofensiva russa sobre Toretsk lembra a estratégia aplicada em Bakhmut, caracterizada por intenso combate urbano e alto custo humano para ambos os lados, mas em especial para os atacantes. Na batalha por Toretsk, o exército russo utiliza táticas de desgaste, nivelando áreas com artilharia pesada antes de enviar pequenos grupos de soldados para assegurar posições. Nos últimos relatórios, observadores militares indicaram que as forças russas conseguiram penetrar nas zonas leste e central de Toretsk, estabelecendo controle sobre aproximadamente um terço da cidade. O avanço, entretanto, é lento e custoso devido à resistência ucraniana, que se fortalece ao redor de pontos-chave e, por vezes, recupera posições estratégicas. A 95ª Brigada Ucraniana tem desempenhado um papel essencial na defesa, mas sofre com o cansaço e as perdas acumuladas.
A batalha urbana em Toretsk é caracterizada por combates intensos e voláteis, onde a linha de frente muda constantemente em função das ações táticas e contra-ataques de ambos os lados nesse tabuleiro da guerra. Desde o início de outubro, forças russas e ucranianas têm disputado o controle de cada edifício e rua, com uma das principais frentes de combate localizada na rua central de Toretsk, uma via estratégica que leva ao coração da cidade e à mina central. As forças russas empregam táticas de unidades pequenas de infantaria, frequentemente compostas por 3 a 5 soldados, avançando em pequenos grupos sem o apoio intensivo de veículos blindados. Essa abordagem busca explorar pontos fracos nas defesas ucranianas, permitindo infiltrações rápidas em áreas vulneráveis. No entanto, a resistência ucraniana tem sido feroz, com as tropas locais respondendo rapidamente a cada avanço russo, retomando posições perdidas e montando contra-ataques para expulsar os invasores dos edifícios ocupados. A situação em Toretsk é altamente dinâmica, com mudanças de controle que ocorrem em intervalos de horas. O combate acontece literalmente por cada entrada de prédio, em um cenário de desgaste para ambas as forças, onde as tropas russas avançam e recuam repetidamente devido às altas baixas sofridas. O uso de artilharia russa também contribui para destruir partes da cidade, mas o terreno urbano e os contra-ataques frequentes tornam difícil para as forças russas consolidarem ganhos. Além disso, a presença de cerca de 1.200 civis que resistem à evacuação apesar das condições extremas adiciona uma camada complexa ao conflito e, em alguns momentos dos combates, restringindo o uso de ataques de artilharia pelos ucranianos. Analistas sugerem que, caso as forças russas consigam conquistar Toretsk, o controle sobre o norte de Donetsk será consolidado, facilitando futuras incursões em direção a Chasiv-Yar e outros centros populacionais no oeste. Contudo, especialistas apontam que as condições urbanas e a necessidade de manobras precisas podem fazer com que os avanços russos sejam lentos e custosos, como aconteceu em Bakhmut. Os próximos meses serão críticos para o desfecho em Toretsk. O comando ucraniano, enquanto tenta manter a linha defensiva, espera por suporte adicional dos aliados, embora as expectativas de mudanças drásticas nas linhas de frente permaneçam moderadas devido à intensidade e complexidade dos combates na região. Dentro do contexto da batalha por Toretsk, chegamos ao teatro de guerra em New York, uma vila ao sul de Toretsk, que na verdade é mais uma extensão crítica da batalha em Toretsk, com as forças russas intensificando os ataques para capturar completamente a área. Desde junho de 2024, New York tem sido alvo de ofensivas russas, que visam quebrar a resistência ucraniana, especialmente devido à sua posição estratégica dentro do contexto mais amplo da defesa ucraniana em Donetsk. Atualmente, as tropas ucranianas ainda controlam aproximadamente 20% de New York, concentradas principalmente na área norte, enquanto as forças russas avançam com reforços significativos, utilizando tanto a artilharia pesada quanto incursões em pequenos grupos para consolidar o controle territorial. As forças russas buscam cercar as tropas ucranianas entre New York e Zalizne,
um movimento que, se bem sucedido, pode isolar parte das defesas de Toretsk e pressionar a logística ucraniana no setor. New York é essencial para a defesa de Toretsk, funcionando como uma linha de apoio que, ao ser comprometida, pode acelerar uma eventual retirada ucraniana da cidade principal. As batalhas em torno de New York assemelham-se ao combate urbano intenso visto em Bakhmut, com as tropas russas enfrentando forte resistência em um terreno complexo e bem fortificado. No tabuleiro da guerra, os próximos passos das forças russas incluem consolidar o avanço em New York, enquanto o exército ucraniano procura reforçar suas linhas de defesa para evitar um cerco completo na região de Toretsk. O mapa de controle territorial ao redor de Toretsk mostra uma distribuição clara entre áreas controladas por forças russas e ucranianas ao final de 4 de novembro. A área em vermelho indica o território sob controle russo, já as áreas em branco representam regiões sob controle ucraniano, e é possível notar um avanço significativo dentro do território de Toretsk se comparado com o mapa de 29 de agosto. Perceba também a proximidade entre New York e Toretsk, e como a resistência ucraniana em New York está totalmente sob pressão russa. As zonas de combate ativo ao final de 4 de novembro são destacadas por círculos verdes, que indicam conflitos intensos nas últimas 24 horas em torno de Toretsk, Nelipivka e New York. A presença desses círculos sugere que o combate se concentra em pontos estratégicos para ambos os lados, sendo especialmente intensa em New York e Pivnishny, onde os avanços russos podem ameaçar o flanco ucraniano e desestabilizar as defesas de Toretsk. A proximidade dos avanços em direção a New York sugere que as forças russas pretendem utilizar essa posição para apoiar um cerco mais amplo. Controlar New York e Nelipivka seria estratégico para interromper as rotas de abastecimento para Toretsk, o que enfraqueceria significativamente a resistência ucraniana na área. A batalha por Toretsk é só um microcosmo do complexo teatro de guerra ucraniano. A guerra, aqui, parece questionar seu próprio propósito. Ao destruir o que se procura controlar, a ocupação acaba possuindo apenas escombros e silêncio, onde antes existia traços de humanidade. Esse foi mais um boletim de guerra, e na oportunidade, queremos mandar um salve especial para cada um de vocês que estão todos os dias fortalecendo nossa audiência. Muito obrigado! E se você sente no coração que pode fortalecer nosso trabalho, convidamos você a fazer parte do clube de membros aqui no YouTube. Sinceramente, você não terá muitos benefícios, mas por um valor simbólico, você vai financiar o nosso trabalho solo e será o patrocinador de matérias como essa que você acabou de assistir. Caso contrário, seu engajamento já é tudo. Então deixa aquele like gostoso, comenta e compartilha nossos vídeos, pois com a sua força, vamos crescer e nos tornar um canal gigante no futuro. Vida longa a todos os aliados do Boletim de Guerra.